Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade aos teólogos da Reforma, os teólogos reformadores. Esses homens foram grandes estudiosos das Escrituras e deveriam ser para poder combater contra a teologia da época e o domínio da Igreja Romana. Então nós vamos ver esses teólogos, Lutero, Calvino, Zwingli, vamos falar de cada um deles, Melanchthon, são grandes teólogos da época. Vamos então meditar nesses teólogos da Reforma. Lutero cumpriu o seu papel promovendo a Reforma, mas não se dedicou a formular uma teologia sistemática para dar continuidade ao seu trabalho, deixando um legado doutrinário para o segmento da cristandade que estava ao seu lado. Outros teólogos, no entanto, fizeram isso. Foram o alemão Philipp Melanchthon, o suíço Ulrich Zwingli e o francês João Calvino, conhecidos pela história como os teólogos da Reforma. Então, esses três juntos, lado a lado com Lutero, foram os grandes teólogos da Reforma. Eles iniciaram importantes movimentos de reforma na Holanda, na Escócia, Inglaterra e por toda a Europa. Mas houve também um teólogo importante que é desprezado pelos grandes autores, talvez porque a maioria deles é de linha calvinista. Trata-se de Jacob Armínio. Sua teologia é a que é a mais influente no mundo de hoje evangélico. Acerca desse teólogo também há muito que ser dito. A teologia da Reforma traz consigo 3 pontos importantes. Primeiro, a salvação pela graça, mediante a fé. Segundo, a autoridade suprema das Escrituras. E terceiro, o sacerdócio individual dos crentes. Os expoentes da teologia reformada, embora partissem dos princípios apresentados por Martinho Lutero, expressaram certa liberdade na elaboração e na interpretação da teologia cristã. O toque de João Calvino na sua elaboração da sua teologia monergista não se conservou na teologia luterana, elaborada por Philipp Melanchthon, que viveu de 1497 a 1560, o qual se inclinava para o sinergismo. Todos eles divergiam de Lutero, concernente à soteriologia, à eclesiologia e à teologia sacramental. Com o passar do tempo, a teologia da Reforma estava bem diferente da teologia luterana. Só mencionando a teologia de Calvino monergista, quer dizer, é um termo comum do augustinianismo e do calvinismo, que afirma que a regeneração depende única e exclusivamente da operação do Espírito Santo, sem que haja qualquer decisão do indivíduo. Isso é o que nós chamamos de monergismo. Mas na teologia de Philipp Melanchthon, que inclinava para o sinergismo, sinergismo é o termo que fala do esforço em conjunto entre Deus e o homem para a obtenção da salvação. Agostinho também falou, nós cooperamos com a graça de Deus. E depois, mais tarde, defendida por Jacob Armínio, conforme nós vamos ver, falar sobre salvação. Então, essas duas teologias, um pouco diferentes, uma que defendia somente a ação do Espírito Santo, sem a colaboração do homem, e outra que defendia a cooperação do homem, não é? Cooperando com o Espírito Santo, que é mais o sinergismo. Falando de Lutero, Martinho Lutero não se destacou sistematicamente como os outros teólogos da Reforma. Mesmo assim, ele publicou 16 livros, dos quais é possível conhecer o pensamento teológico
do reformador da Igreja e reconhecer sua importância não apenas na formulação da teologia da Igreja Luterana, mas também com seus escritos passaram a ocupar lugar central na história da teologia. Os teólogos da Reforma concordam em muitas coisas com o reformador da Igreja, mas todos eles apresentaram pontos de divergência teológica quanto à soteriologia, à eclesiologia, à ceia do Senhor e outros pontos. Como estudante de teologia, familiarizou-se com o ocamismo, explicando que o ocamismo é uma visão filosófica antimetafísica proposta pelo teólogo franciscano e filósofo inglês Guilherme de Ockham, da onde vem o nome ocanismo. Guilherme de Ockham viveu em 1295 a 1350 e defende uma lógica baseada no conhecimento intuitivo da realidade. O nominalismo nega o todo universal e defende a tese que só existe o indivíduo. Então, ele se familiarizou com esse ocamismo, mas na sua vida madura já não se satisfazia com a sua doutrina da graça. Segundo o ocaminismo, a graça era obtida depois que a pessoa fizesse tudo quanto pudesse para ser digna dela. A pergunta que ele fazia era: como se pode estar seguro de estar cumprindo com todas as exigências básicas para isso? Segundo o ocaminismo, o homem também podia, por seus próprios poderes naturais, amar a Deus sobre todas as coisas, o que também intrigava Lutero e acentuava ainda mais a sua dúvida sobre o ser ou não predestinado para a salvação. Influenciado por Staupitz, Lutero aprendeu a pôr os olhos no Cristo crucificado e deixar de se preocupar com essas questões. Lutero vai defender, inclusive, a teologia da glória. Não é difícil compreender os planos teológicos nos quais Lutero praticamente se concentrou. Ele se deteve a pensar na cruz e em seus efeitos. A teologia da cruz para ele fazia contraste com a teologia da glória. A interpretação da palavra de Deus, o livre exame, que nos traz o conhecimento de Deus e do Espírito Santo, a justificação pela graça, por meio da fé, o sacerdócio universal de todos os crentes e as ordenanças, como batismo e ceia do Senhor, como instrumento eficaz da graça de Deus e da fé. A importância dada às Escrituras e ao Espírito Santo é outro ponto alto na sua teologia, pois é por meio que se obtém o conhecimento a respeito de Deus. Depois do pecado de Adão, tornou-se impossível alcançar qualquer conhecimento de Deus por meio natural. Com a queda do homem, perdeu a vontade de buscar a Deus e a capacidade intelectual de entendê-lo. Quem tiver um Deus, mas não sua palavra, não tem um Deus nenhum. Lutero distanciou-se de toda forma tomista de Tomás de Aquinas, de aceitar a revelação natural de Deus. Para ele, a revelação pura e legítima é especial que se dá pela palavra de Deus, enquanto a muitos se detinham a exaltar a escolástica, Martinho Lutero a desprezava, alegando que ela não tratava o pecado como deveria tratar. Lutero chamava de grande meretriz a filosofia de Aristóteles e qualquer outra corrente filosófica que tentasse alcançar o conhecimento de Deus pela razão. A filosofia não consegue expressar nada senão o conteúdo limitado do homem, para Lutero. Além de combater a filosofia em sua defesa da Escritura, ou seja, sola scriptura, Lutero também se insurgiu contra a teologia da Igreja Romana,
que colocava a tradição no mesmo nível da Escritura, cabendo somente à hierarquia da Igreja o poder de interpretá-la. Lutero sabia reconhecer a importância da tradição, defendendo e resgatando até onde era possível, mas não aceitava colocar a Bíblia, que era indiscutivelmente a palavra de Deus para ele, abaixo da tradição. E quando falava da palavra de Deus, fazia questão de destacar o Evangelho, como se fosse um cânon dentro do cânon. Toda a revelação de Jesus Cristo se dá pelo Evangelho. Por isso, o Evangelho goza de supremacia no que diz respeito à palavra de Deus. Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, já tinha dito que os Evangelhos eram a escritura da Escritura. Ao fazer essa distinção, ele trata a Bíblia não de modo tão homogêneo, nem tudo na Bíblia para ele tinha igual valor. Por isso, na formação do seu cânon, deixou alguns livros de lado, pois achava que eles não tinham grande valor para a alma, como foi o caso da Epístola de Tiago, a qual Lutero chamou Epístola de Palha. Lutero vai com tradição a Tiago ao relacionar a fé com as obras, de acordo com como Tiago faz em Tiago 2, 14 a 26. Outro preconceito demonstrado foi com o livro de Apocalipse, que para ele era um livro obscuro. Uma questão bastante confiante na teologia de Lutero é a do Deus oculto e do Deus revelado. Ele seguia a mesma linha agustiniana, espousada pelos demais teólogos da Reforma, da dupla predestinação, mas não deixava de expor o seu conflito e entender como um Deus amoroso pode predestinar uma parte da humanidade à condenação, embora admitisse que isso era conflitante para a mente humana e não para Deus. Quando se adentra ao Evangelho, conhece-se um Deus amoroso, que oferece graça e perdão pela cruz, mas o seu conflito implica a própria loucura da cruz. No Evangelho, Deus está a nosso favor, e é com isso que devemos nos ocupar, atrás do Deus amoroso. No entanto, está o Deus oculto, que na sua soberania decide quem será salvo ou não. É como se ele tivesse, Deus, duas faces. Na justificação está o ponto central da doutrina da salvação. Como a salvação era a questão mais integrante na mente dos teólogos, eles faziam o que podiam para encontrar um caminho que os deixasse seguro da sua obtenção. Lutero, inclusive, havia percorrido vários caminhos que incluíam sacrifícios de jejum e autoflagelação na sua busca, até entender que a justificação se dá em Cristo Jesus pela graça, mediante a fé. A justificação na Igreja Católica, já desde os tempos de Agostinho, perseguiu um processo gradativo, no qual o pecador, começando pelo batismo, sacramento batismal, onde a graça de Deus é infundida, praticava as boas obras e a vida penitencial, graça habitual, até deixar de ser pecador, tornando-se justificado completamente. Para os reformadores, graça mais fé igual a salvação. Para os católicos, graça mais boas obras igual a justificação. Não é? Então, graça mais fé igual justificação ou graça mais boas obras igual justificação. Esse processo ultrapassava a própria morte, seguindo para o purgatório, a fim de enriquecer-se da justiça para os católicos. Insatisfeito com a sua própria condição, Lutero sofria pela incerteza de que sua alma já estivesse salva, até entender que a bondade de Cristo era capaz de resolver essa questão por meio da cruz. A cruz é suficiente e os atos penitenciais não fazem diferença alguma. A justiça de Cristo substitui a nossa justiça
e assim tudo que é dele passa a ser nosso, por causa de Cristo. Deus enxerga o pecador como um justo, embora esse continue sendo pecador, mas agora um pecador justificado, por isso também se torna e é filho de Deus. A justificação se dá pela fé contínua, e essa fé é oposta das obras. As obras jamais podem ter a presunção de levar um pecador à presença de Deus para a obtenção da salvação, pois elas jamais seriam capazes de alcançar o nível da obra de Cristo realizada na cruz para a justificação do pecador. Por causa dessa asserção, Lutero foi acusado de antinomista. Antinomista significa a prática e a extinção da lei e das regras. O sacerdócio universal é outro ponto elevado na teologia de Lutero. Todo cristão é um sacerdote por haver sido justificado diante de Deus mediante a fé, enquanto a Igreja Católica elevava alguns homens à condição de sacerdote, ocupando posição intermediária entre os homens e Deus, com atribuições elevadas de absolver a culpa dos pecadores. Lutero defendia o sacerdócio individual dos crentes, afinal, a Igreja é a comunhão dos santos. Mesmo sem desmerecer a função do pastor, dizia que em situação de emergência, o crente, como sacerdote, é que podia realizar os dois sacramentos, o batismo e a ceia, e ainda podia pregar a palavra de Deus à congregação. Lutero também reduziu os 7 sacramentos da Igreja a apenas 2, o batismo e a ceia do Senhor. Quanto à celebração da ceia, Lutero discordava da doutrina da Igreja, que considerava que os elementos, pão e vinho, transformavam-se literalmente no corpo de Cristo, doutrina da transubstanciação. Lutero acreditava que no ato da ceia, o Senhor está presente junto aos elementos. Para Lutero, em vez de transubstanciação, ele cria na consubstanciação. Contudo, ele continuou praticando ainda o batismo infantil. E isso que ele fez provocou a crítica dos anabatistas, os quais acusavam de ser inconsistente e ainda preso à tradição católica. Criança, para os anabatistas, não pode ter fé, logo não pode ser batizado, diziam os anabatistas. Para se defender, Lutero, que não queria mexer com essa questão, dizia: se fé é confiança em Deus, quem melhor do que uma criança para tê-la? Ele também se amparava na tradição, sustentando que isso legitimava, afinal, o batismo infantil era praticado desde os primórdios da fé cristã. Os anabatistas também corrigiram essa afirmação histórica de Lutero, dizendo que o batismo infantil foi introduzido no final do 2º século e início do 3º, ainda nos dias de Tertuliano, em meio a muitas controvérsias e que, acima de tudo, era antibíblico. Mesmo assim, Lutero não achava que uma criança não batizada seria condenada ao inferno caso morresse na infância. Também entendia que a justificação era independente do batismo, embora defendesse a necessidade e a importância desse. Se uma pessoa rejeitasse o batismo e negligenciasse a ceia do Senhor, ficaria privado da comunhão com Deus. Martinho Lutero foi o mais influente na Alemanha, enquanto os outros teólogos da Reforma, como Zwingli e Calvino, fizeram a Reforma na Suíça e deram origem à Igreja Reformada e aos movimentos puritano e presbiteriano na Grã-Bretanha. Vamos falar agora do teólogo Melanchthon. Philipp Melanchthon nasceu em Bretten, Saxônia, em 16 de fevereiro
de 1497 e morreu em Wittenberg em 19 de abril de 1560. Ele colaborou com Lutero, redigindo a Confissão de Augsburgo em 1530. Seu nome alemão original é Philipp Schwarzenberg. Seu tio-avô chamava-o de Melanchthon, que significa terra preta. Menino prodígio, Melanchthon foi aceito na Universidade de Wittenberg aos 12 anos, onde se formou bacharel em artes no ano de 1511. Foi impedido de cursar o mestrado por ser novo demais, mas aos 17 anos, em 1514, ingressou na Universidade de Tübingen para cursar filosofia. Foi aluno de Lutero em 1519, estudando teologia e grego. Melanchthon foi o primeiro teólogo sistemático da Reforma. Publicou trabalhos não apenas na teologia, mas também na psicologia, de anima física. Prescreveu um trabalho sobre o sistema solar que era proposto por Nicolau Copérnico, e filosofia, onde filosofia, Morales, vários outros comentários. Tudo isso contribuiu para que ele tivesse um respaldo no meio universitário. Escreveu também comentários do Novo Testamento, como a Epístola aos Colossenses e a Epístola aos Romanos, e também a Confissão de Augsburgo, que é usado pelas igrejas luteranas até hoje. Melanchthon tornou-se conhecido como educador da Alemanha, por organizar escolas alemãs. Insatisfeito com a pobreza da instrução das escolas alemãs, fez da sua própria casa uma escola experimental. Por 10 anos, seus manuais acadêmicos e escolares foram usados até o século XVIII. Apesar de ter sido companheiro de Lutero na Reforma, não o seguiu plenamente. Com o passar do tempo, mudou sua maneira de pensar acerca de alguns pontos em que havia estado com Lutero anteriormente. Extremamente individualista, entendia que alguns problemas teológicos deveriam ser apresentados de modo diferente. Enquanto Lutero dava um tom mais profético à sua teologia, Melanchthon era mais sistemático, adotando mais uma característica professoral. Escreveu também o livro Locke Cumenes, o primeiro livro dogmático da Reforma. Por isso ele é considerado o primeiro teólogo sistemático da Reforma. Nesse livro, diz que a teologia não deve ocupar-se com questões metafísicas referentes à essência divina ou à natureza de Cristo, mas com aquilo que trata da salvação da alma. Com respeito ao livre-arbítrio, dizia que o homem não é livre. Não é possível ao homem influenciar seu próprio coração. Mesmo assim, dizia que quando o Espírito Santo age no homem, esse pode aceitar ou rejeitar o chamado. A conversão resulta de 3 fatores para Melanchthon: a palavra, o Espírito Santo e a vontade humana. Com a cooperação da palavra e do Espírito, a vontade humana, que é o livre-arbítrio, aparece como capacidade de se dirigir à graça. Associado à ideia do determinismo de Lutero, crendo, portanto, na predestinação com o passar do tempo, passou mais tarde a rejeitar essa ideia, porque não podia aceitar que Deus fosse o causador do mal, uma vez que isso não se coaduna com a sua natureza. Logo, a razão pelo qual um é escolhido e outro é condenado deve residir no homem. Os eleitos são os que aceitam a misericórdia de Deus por causa de Cristo. Divergiu de Lutero quanto à dupla predestinação. Divergiu também de Lutero em alguns pontos concernentes à ceia.
alterou certas ideias básicas de Lutero acerca da justificação, alegando que a justificação, no sentido paulino, passou a ter significado apenas de declarar justo. Considera o arrependimento como a mortificação efetuada pela lei e a vivificação que é efetuada pelo Evangelho. Os credos ecumênicos e o consenso do cristianismo antigo, legados pela tradição da Igreja, eram enfatizados em sua teologia. Buscava apoio na Igreja antiga para tudo o que ensinava, e ainda que não colocasse a tradição acima das Escrituras, apoiava-se firmemente nela. Sem a tradição, não poderíamos interpretar corretamente as Escrituras, mas ainda mais forte do que o seu apego à tradição era o seu humanismo. Apesar de ter estado próximo de Lutero em vários pontos, aqueles em que divergiu dele bastaram para que a ortodoxia luterana o rejeitasse. Vamos agora falar de Zwingli. Ulrico Zwingli nasceu em Glarus, na Suíça, em 1º de janeiro de 1484. Pertencente a uma família de classe média alta, recebeu educação humanista, realizou seu curso universitário em Viena e o mestrado em Basileia. Notabilizou-se como pregador, escritor e patriota. Tornou-se pastor em Zurique, sendo chamado de sacerdote do povo. Sua influência na cidade, inclusive sobre líderes religiosos e a prefeitura, foi surpreendente. Aboliu as missas na cidade e na região, substituindo-a por cultos protestantes. Mudou o cenário religioso, retirando imagens, e os ministros trocaram suas vestes sacerdotais por vestes magisteriais, usada pelos professores nas universidades. Proibiu as indulgências, a veneração a Maria, as orações pelos mortos, além de negar a crença no purgatório. Transformou o ritual da ceia em algo mais simples, substituindo a crença da substanciação por uma simples refeição memorial. Foi além de Lutero em seu rompimento com algumas práticas do catolicismo, a ponto de ser criticado pelo próprio Lutero e taxado de fanático. Sua relação à autoridade política, misturada às atividades eclesiais, renderam-lhe críticas dos seus seguidores, que passaram a considerar isso mais uma forma de constantinismo ou de cesaropapismo. Escreveu os livros da Religião Verdadeira e Falsa, em 1525, Explicação da Religião de Zwingli, 1530, Exposição Breve e Clara da Fé Cristã, 1531, e da Providência de Deus, 1531. Seu primeiro livro é uma teologia sistemática reformada, considerando sua primeira obra dogmática. Em uma batalha contra 5 cantões católicos ao sul da Suíça, ele e mais de 20 pregadores, além de centenas de soldados, foram mortos em 11 de outubro de 1531. A teologia de Zwingli saiu na frente da teologia de Lutero e de Calvino, o qual bebeu da fonte de Zwingli para elaborar a sua própria. Defendia o reformador Lutero em vários pontos, porém discordava dele em outros. Em relação à Escritura, Zwingli defendia a totalidade dela como texto inspirado, enquanto Lutero era mais seletivo, decidindo sobre alguns que não considerava canônicos. Lutero dizia haver o cânon dentro do cânon, mas Zwingli considerava a Bíblia inteira como a palavra de Deus. Foi influenciado pela teologia de Agostinho quanto à providência de Deus, colocando a soberania de Deus acima de todas as coisas, do mesmo modo que pensaria Calvino
mais tarde. Como tal, era monergista, acreditava na predestinação dos ímpios para o inferno e na eleição dos salvos para o céu. Apresenta também fortes traços de supralaparicianismo em sua teologia. Tudo é pré-ordenado por Deus, até mesmo os pecados. A queda de Adão e Eva foi pré-ordenada e levada a efeito pelo poder providencial de Deus, de acordo com Zwingli. Deus pode mandar uma pessoa matar ou adulterar sem ser responsabilizado por isso. Afinal, ele não está sob lei. Pelo contrário, isso traz honra sobre ele. Esse modo exagerado e fatalista de tratar Deus, ainda que o seu propósito seja ressaltar a sua soberania, sem dúvida alvita o seu amor e o seu senso de justiça, conforme ele mesmo transmite a nós como exigência de vida. João Calvino, como vamos ver no próximo vídeo, defende o mesmo ponto de vista, mas evitou tratar o assunto na perspectiva supralaparicianista, como fez Zwingli. Para ele, o pecado original é enfermidade herdada da corrupção e da depravação e da morte. Concernente a outros temas, como sacramento, Zwingli também difere de Lutero. Ele não gosta do termo sacramento, pois sacramento é meio da graça. As ordenanças, ceia e batismo são símbolos ou cerimônias. As graças são concedidas pela fé e não por meio de símbolos. Ele dizia: quem, pois, será tão ignorante a ponto de dizer que o símbolo é o objeto representado? Com respeito à ideia de transubstanciação da Igreja Católica, Lutero dizia que Jesus está presente nos elementos, mas eles não se tornam seu corpo e seu sangue. Contrário a Lutero, Zwingli dizia que Jesus não estava presente na ceia do Senhor, pois ele, sendo homem no céu, não é onipresente, mesmo estando em corpo glorificado. Acusava Lutero de heresia do eutiquianismo, quando Lutero acusava de heresia do nestorianismo. Um acusava o outro, não é? Lutero e Zwingli discutiram bastante sobre a ceia. E Lutero escreveu várias vezes, né, isto é o meu corpo, para lembrar Zwingli que o que representava o pão. Essa foi um debate interessante entre Lutero e Zwingli. Com isso, nós terminamos, né, mencionamos 3 reformadores: Martinho Lutero, mencionamos Philippe Melanchthon e Ulrich Zwingli, que foi depois Calvino, pegou as ideias dele. Nós vamos mencionar depois João Calvino e vamos também falar no próximo vídeo de Jacob Armínio e dos anabatistas e pietismo e o puritanismo. Vamos falar dessas correntes que nasceram, né, tudo em decorrência dessa teologia da reforma. Assista o próximo vídeo, que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo e o amor de Deus. Ajude-nos a divulgar o nosso canal, fale para os seus amigos, familiares. Nós temos um comentário de toda a Bíblia, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, comentando capítulo por capítulo, verso por verso. Ao entrar no nosso canal, clique na foto, vá ali no menu, né, tem o playlist em inglês, ou a pasta de publicações, e você ali clica nessa pasta e você vai achar todas as pastas organizadas, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Entre a pasta de Jó e Salmos, nós temos também gravado a pasta um versículo por dia, que é uma meditação num verso da Bíblia, trazendo uma mensagem para você diária de 6 minutos e aproximadamente 30 segundos. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo. Subscreva o nosso canal
e ajude a divulgá-lo. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.